Estamos aqui hoje com Alaor Inácio dos Santos Júnior, professor e atualmente doutorando em comunicação e semiótica. Ele irá nos falar um pouco sobre os efeitos das mídias sociais, em específico a influência em propaganda infantil. Professor, qual a importância dos meios de comunicação hoje? Olha, acho que a importância dos meios de comunicação, ela existe, não é de hoje, né? Ela existe desde que eles surgiram. Mas eu acho que, assim, antes da gente até entrar nesse assunto, é legal que a gente saiba que a comunicação humana, ela se dá por meio do nosso corpo, inicialmente, né? O ser humano, quando nasce, ele chora quando ele tem fome, né? Assim, é a única manifestação que ele tem. Então ele já estabelece um tipo de comunicação no primeiro momento com a mãe. Ele emite uma mensagem, a mãe recebe essa mensagem, você já tem um emissor, uma mensagem e um receptor. Então acho que a comunicação começa com o nosso corpo. Eu estou te falando isso só a propósito da gente entrar no assunto da propaganda infantil. Bom, os meios de comunicação, acho que eles são essenciais para a formação do repertório das pessoas, né? Para estabelecer as regras do convívio social, né? Sem que houvesse uma divulgação e uma circulação da informação, seria muito difícil a gente viver em comunidade, né? Porque assim, poderia não haver regras, né? Você fala, não, as regras são estabelecidas pelo direito, pela ética, etc. São, mas elas precisam ser divulgadas para que sejam conhecidas, né? E os meios de comunicação, eles têm essa incumbência, né? Aí, é claro, nós podemos desdobrar isso para o bem ou para o mal, né? Para o bem, eles serviriam para estabelecer esse convívio. Para o mal, eles serviriam para persuadir as pessoas com determinadas ideias que podem não ser muito boas para o convívio social de todos, mas só para alguns grupos, né? Aí tem um assunto muito vasto, né? Daria para a gente conversar bastante sobre isso, né? E em relação ao poder de persuasão, qual meio tem mais influência na propaganda para crianças? Olha, como eu te disse que a comunicação começa com o corpo humano, é importante que a gente pense o seguinte, nós temos 5 sentidos e a criança ainda não tem todos os sentidos apurados, né? Talvez o principal sentido da criança seja a audição e a visão no primeiro momento como elemento de formação do seu repertório, né? Que faz com que ela comece a conhecer as coisas. Então qualquer meio de comunicação que trabalhe fundamentalmente com o olhar e com a audição são meios de comunicação mais eficazes para a criança do que outros, né? Com o olfato, por exemplo, já não é tanto, né? Existem vários meios. Mas então você pega, por exemplo, uma ilustração, um cartaz, uma televisão, uma mídia digital, qualquer coisa que tenha movimento, que a criança dependa do olho para ver, aquilo chama a atenção da criança. Qualquer coisa que ela ouve que é simpático, né? Como é que chama? Peppa Pig, essa porquinha nova que as crianças estão loucas, não é isso o nome? Mais ou menos isso. É galinha pintadinha, etc. Então você pega, por exemplo, esses desenhos animados, isso que estimula, né, o visual da criança, ao mesmo tempo que a audição, são mídias muito eficazes, né? Porque ela acaba por persuadir a criança e fazer com que ela repita aquele gesto. Então isso pode servir para persuadi-la no caso da venda de um produto, por exemplo, né? Você pega se a galinha pintadinha passa a comer maçãzinha cor de rosinha, toda criança vai querer comer maçãzinha cor de rosinha, né? Então assim, você cria na criança aquele desejo de imitação por aquilo que ela vê, né? É diferente da gente, depois de uma certa idade, quando a gente já tem um mecanismo cerebral um pouco mais desenvolvido, não nós sejamos mais inteligentes que uma criança, mas assim, a gente já tem um repertório de vida maior, então você já tem um código de decifrar signos, né? Tudo aquilo que nos é apresentado, a gente já tem uma opinião formada sobre aquilo. A criança não, né? Vamos pensar assim, entre aspas, ela é virgem, né, no pensamento. Então tudo que chega para ela de maneira atrativa acaba por se transformar num elemento de persuasão, né? Então essas mídias são muito eficazes para a criança, funcionam muito bem. Você tem até histórias, assim, cases da publicidade que te mostram, por exemplo, tem o case talvez mais famoso, seja o do Danoninho, né? O do Danoninho era assim, quando foi criado esse iogurte para criança, as indústrias de iogurte produziam um iogurte que era o iogurte natural, né? E iogurte natural, ele é sem graça, cá entre nós, né? Aquele leite meio azedo, né? É bom para se manter o corpinho, mas ele não tem muita outra finalidade a não ser isso. Fazer bem à saúde, etc. Essa política da saúde. Mas a criança tinha que ter um produto que a cativasse, né? Então eles criaram um iogurte mais docinho,
né? Então já começou a entrar o paladar também como um elemento, mas você pode ver que as cores da embalagem do Danoninho, elas são cítricas, né? Assim, ela é verde limão, né? Roxo pancada, assim, né? Aquela coisa bem assim, por quê? Porque atrai a criança numa prateleira de supermercado. Quando você tem todos os outros iogurtes tudo branquinho e eles são todos coloridinhos, então na hora de vender aquilo, já claro que cria um atrativo para a criança. Então você tem várias situações em que as crianças são mesmo motivadas já a comprar ou a consumir alguma coisa, e é um público que não é desprezível, né? Porque você pensa que hoje, sei lá, mas talvez 20%, de 15 a 20% da população do mundo é composta por gente de 0 a 10 anos de idade, né? Então é um público consumidor muito elevado, né? E na sua opinião, é certo fazer propagandas para crianças? Olha, isso é muito discutível, né? Assim, eu não... Para ser sincero, eu não vejo grandes problemas nisso, assim, né? Porque, assim, existe uma falsa ideia de que essa é uma ideia capitalista, selvagem, para vender justamente para esse público que está nessa faixa etária. E, assim, como a publicidade, né? Ela tem muito forte esse elemento de persuasão, então você pode querer desenvolver nas pessoas essa coisa de um consumismo exacerbado logo que ela é pequenininha, e é muito mais fácil você fazer a cabeça de quem não tem repertório do que de quem tem. Então isso seria um mal. Mas eu não vejo as gerações que já foram criadas sob a influência da propaganda como gerações perdidas, ou como gerações deturpadas, ou como adultos que depois tiveram problemas mentais porque ouviram propaganda quando eram crianças, né? Assim, então eu não penso nisso como uma coisa assim extremamente negativa. Eu acho que é um pouco de preciosismo, né? Eu tenho até um pouco de medo dessas coisas todas que têm surgido ultimamente como politicamente corretas, né? Assim, porque passa um pouquinho do ponto, né? Você vê, por exemplo, já houve momentos em que se falava que se você comesse muito ovo, você ia poder ter o colesterol ia ficar altíssimo. Depois se falou do benefício do ovo, é importante você comer ovo porque ele tem uma proteína que é boa, que vai te dar. Então, assim, não existe nada científico que possa assim ser visto como definitivo para você tomar uma posição e falar, não, de fato isso acaba com a personalidade de uma criança, ou de fato isso vai fazê-la uma consumista nata. Eu não vejo assim. Eu acho que as gerações que já foram criadas sob a propaganda, e a propaganda já não é uma ciência assim, enquanto ciência social, né? Não é uma ciência tão vamos pensar assim, do ponto de vista do capitalismo, ela não é tão velha assim como outras ciências. Vamos pensar talvez uns 150 anos, ou desde que surgiram as primeiras propagandas, como propaganda mesmo. Então já teve aí pelo menos umas 5, 6 gerações, né, de crianças que viraram adultos sob influência da propaganda. E essa geração é que está aí, né? O mundo não está perdido, né? Então, assim, não vejo isso como um grande mal, não. Então tá bom, professor, muito obrigada. Nada. Até a próxima.